Oi, gente, tudo bem? Bom dia, faça um excepcional dia, mais uma segunda-feira. Todo dia é segunda-feira, Marcelo? Todo dia é segunda-feira. Por quê? Porque toda segunda-feira é um dia da segunda chance. É mais uma chance de você fazer o seu melhor, fazer o que precisa ser feito, fazer o que você foi chamado para fazer. Pode perceber que é toda segunda-feira que você se programa para fazer algo novo. É toda segunda-feira que você se programa para fazer ou iniciar um jejum. Toda segunda-feira você inicia ou você pretende iniciar um regime. Toda segunda-feira você quer fazer algo novo, porque você acha que o sábado e o domingo é um final de semana e ali você tem que se acabar. Cada um pensa em se acabar de alguma coisa. Um pensa em se acabar com os amigos, outro numa festa, outro num churrasco, outro nas comidas, outros em qualquer coisa. Cada um tem algo a esperar do final de semana. E aí na segunda-feira parece que na segunda-feira é um novo mundo. Então todo dia é segunda, porque a segunda é a chance de você fazer o seu melhor. Então não deixe de fazer o seu melhor todos os dias, pois todos os dias é segunda-feira. Já falamos a respeito do treinamento, né? Tudo na nossa vida é treinável e tudo é treinamento. Se você quiser anotar aí, anota. Existe o treinamento ativo e o treinamento passivo. O treinamento ativo é aquele que de fato você se coloca a treinar, ou seja, você quer fazer uma corrida e aí você vai se colocar ativamente para fazer essa corrida. E quando você pensa em fazer uma corrida, você começa primeiro caminhando. E o caminhar é o aquecimento ou é o pré-treino da corrida. Então, anote isso. O caminhar é o pré-treino da corrida. O caminhar aquece a musculatura. O caminhar aquece a articulação. O caminhar aquece os ligamentos. O caminhar ajuda na produção do líquido sinovial das articulações. Qual é a função do líquido sinovial, Marcelo? A função dele é ser um lubrificante natural. Então ele lubrifica a articulação, gerando uma proteção, um movimento mais fluido e impedindo desgastes precoces na articulação. Portanto, quando você não tem um movimento contínuo das suas articulações, ali você começa a ter um desgaste prematuro. Combinando então a falta de movimento com a diminuição da produção do líquido sinovial e consequentemente causado por um desalinhamento articular, que isso vai diminuir o movimento articular, você começa a ter precocemente o desgaste articular. E aí você entra num ciclo de vício do movimento, menos movimento, mais dor, menos movimento. E esse ciclo vai aumentando até que passa 30, 60 dias e você acaba sendo diagnosticado com dor crônica. E você sabia que o que te faz chegar à dor crônica é simplesmente a ausência de movimento? Logo, o tratamento para dor crônica, comprovadamente científico, comprovado cientificamente, que movimento, exercícios, trata dores. Exercícios cuida de dores. Então, você precisa entender que exercitar-se é, abre aspas, um santo remédio, fecha aspas.
Então é simples, movimente-se, faça caminhada, faça exercícios, isso vai te auxiliar na sua vida, na qualidade de vida. Então, quando eu falo em movimento ativo, não estou falando só de atividade física, mas movimento ativo cerebral, de ações, de atitudes, de levantar e fazer o que precisa ser feito. Isso é o treinamento ativo. Logo, o treinamento passivo é aquele que você mesmo sem saber, você está treinando. Então vamos lá. Sabia que você treina a sua obesidade? Você treina estar acima do peso? Pois é. Quando você não tem ativamente o compromisso com você mesmo, de praticar uma atividade física, de consumir caloria ou de gastar caloria, você simplesmente está treinando passivamente o acúmulo de caloria, o acúmulo de gordura, portanto você está treinando a sua obesidade, o seu excesso de peso. Quando você não treina a prosperidade ativamente, você está treinando passivamente a sua ausência de prosperidade, a sua pobreza. Quem treina a pobreza passivamente é porque ativamente não está treinando o que precisa ser treinado, que é a improdutividade. Então, se você não treina a produtividade, logo você está treinando passivamente a improdutividade. E qual é o resultado da improdutividade? A pobreza, a miséria, a ausência da produtividade é o resultado da sua pobreza. Então, se você não produz inteligência, você vai estar pobre de inteligência. Você vai ser escasso de inteligência. Se você é escasso de inteligência, infelizmente, você não está produzindo. E se você não produz, como você vai querer evoluir, crescer como pessoa? Se você não ora, se você não lê a palavra de Deus, você não está produzindo, você não está treinando a palavra de Deus. Portanto, como você vai alimentar a sua fé? Se você não treina a fé, você tem ausência da fé. E se você tem ausência de fé, você é uma pessoa carregada de medos. Porque a fé lança fora todo medo. A palavra de Deus nos ensina isso. E quando você tem a improdutividade e você deixa de ativar o amor que vem de Deus, se você não ativa, ou seja, não treina ativamente e não pratica o amor, involuntariamente ou no segundo momento, você vai estar ausente desse sentimento amor. Então, tudo que você não treina ativamente, infelizmente, você está treinando passivamente. Então, o que isso pode causar na sua vida? Sabe aquele sentimento de rejeição? Quando você se sente rejeitado, você está treinando a rejeição passivamente, sem perceber. E deixar de treinar ativamente para treinar passivamente, você só vai lhe causar mal e sem perceber. E depois você vai fazer o quê? Você vai questionar e buscar a culpa em terceiros. Então, quando você tem
o espírito, o bloqueio, a sensação de rejeição, por longo prazo, isso pode te gerar o quê? Depressão profunda. Então, passivamente você está treinando tristeza, amargura, ódio, e aí você vai alcançar a depressão. Bingo! Você está treinando bem. O seu treinamento funcionou. Você está numa depressão profunda. O que precisa ser feito? Aí você precisa reconhecer e começar a buscar e fazer um treinamento ativo para sair dessa depressão, dessa tristeza, dessa amargura, desse ódio, desse rancor. Isso não faz parte da sua vida. Então o que você precisa fazer é tratar isso o mais rápido possível. Tratar esses estados emocionais de tristeza, de amargura, de ódio, de rancor, o mais rápido possível. E cada um desses degraus, da tristeza, da amargura, do ódio, do rancor, é tratável. Só que se você não tratar ativamente, você vai continuar tratando passivamente. E você vai chegar no seu resultado, que é a depressão. Então, entendendo isso o mais rápido possível, sabendo que ninguém pode interferir na sua relação primária de Deus ou com Deus, que é o que eu já expliquei, nós temos aqui, ó, Deus, você e o terceiro. Deus, você e o terceiro. Essa relação primária, você e Deus, não é e não tem e nunca haverá um sentimento de rejeição, porque Deus nunca vai rejeitar um filho, o Criador nunca rejeita a criação. Agora, se você pegar esse terceiro aqui e colocar ele aqui no meio, aí você pode gerar possibilidades de rejeição. Ah, Marcelo, e quem que são esses terceiros? Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser seu cônjuge, pode ser seu filho, pode ser seu melhor amigo. São pessoas, são seres humanos que podem estar cheios e carregados de bloqueios e que eles podem transferir para você esses bloqueios. E às vezes tentar influenciar você a acreditar que de fato você é um ser inferior, é um ser que não tem valor. Gente, pelo amor de Deus, se o seu Criador diz que você, e Ele já definiu quem você é, por que você vai dar ouvidos a uma pessoa, a um ser humano, que às vezes nem é um seguidor do seu Criador, às vezes nem acredita no seu Criador? Como que você pode deixar, permitir que essa pessoa te defina? Porque só eu sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho sobre você. Pensamentos bons, não maus. Imagina você conseguindo tratar todas as chaves, todos os complexos. Você vai se surpreender. Por que é difícil você acreditar na palavra de Deus? Seja forte e corajoso. O amor perfeito lança fora todo o mal. Só eu sei de pensamentos que eu tenho sobre você, não são de pensamentos maus, são de bom. Pensamentos de paz. Por que é difícil você acreditar em quem é o Criador da palavra, quem é o seu Criador, quem só te quer o bem? E você vai dar ouvidos a pessoas cheias de complexos, cheias de maldades, às vezes não tem um resultado positivo, não segue o mesmo caminho que você, não
reconhece Deus como um Deus soberano, fiel, poderoso, grandioso. Por favor, não deixe nenhum ser humano dessa terra invadir o seu sistema, porque talvez as pessoas estão tão fora de sintonia que elas acham, vivem de achismos. E por favor, a gente não precisa agir ou achar e viver sobre os achismos. Nós temos o livro da vida, temos a palavra de Deus que ensina tudo. Por que a gente não aprende? Porque talvez a gente não lê, talvez a gente não busque o conhecimento na fonte, talvez a gente não tenha buscado um entendimento, uma instrução através da palavra. Por que tem coisas que você acredita mesmo sem conhecer? Porque ou alguém te falou, ou você leu sobre aquele assunto, e aí você acha que aquilo é verdade. E por que quando você lê a Bíblia, você não acha que é verdade? Emocionalmente, você precisa dar uma limpada na vida, lavar a alma, sabe, jogar tudo fora, aquelas situações que sem você perceber, você treinava passivamente. Lembre-se, existem duas formas na nossa vida: treinar ativamente e treinar passivamente. O treinar ativamente é você sabendo aquilo que você está fazendo e continuar fazendo e recebendo os bons resultados. Tudo que você, sem perceber às vezes, está treinando passivamente, na maioria das vezes, não terá bom resultado. Não terás bons resultados. Eu te digo, existem formas de vencer o medo. Existem formas de vencer o medo. Eu acho que a maior é ter fé, porque a fé lança fora todo medo. Por exemplo, o medo pode te deixar paralisado, ou pode te estimular a ir à luta, ou faz você fugir ou correr. Você nunca passou por um episódio de susto, onde num susto você teve uma reação? Você conhece pessoas que têm reações diferentes que você? E aquilo é um susto, é um medo que você tem. Você assustou e teve medo daquilo. Mas não só isso. Liste quais são os seus medos. E na frente você coloca o seguinte: qual é a minha reação nesse medo? Qual é a minha reação quando eu sinto esse medo? Qual é a minha reação? O medo, ele pode te motivar. O medo, ele pode te desmotivar. Pois o medo, ele pode te paralisar. O medo, ele pode fazer você mudar de rota, fazer você pegar uma outra linha de pensamento, outra caminhada, outra estrada. Mas o importante é você saber o que o medo tem causado em você. Pensa agora, você, através do medo, você fica paralisado ou paralisada, você luta ou você foge. Qual é a sua ação quando algo te gera medo sobre alguma coisa que você tem medo? A maioria das pessoas, elas ficam paralisadas. Algumas lutam, outras correm. É natural, existem pessoas diferentes. Mas independente de como você age, a melhor forma é enfrentar. Sabia que você só abandona o medo se você enfrentar? Porque às vezes, na verdade, a maioria das vezes, você só tem medo daquilo que você não conhece. Você tem medo daquilo que você não sabe.
Quantas pessoas aqui têm medo do sangue? Tem pavor de sangue? Pensa, você tem medo? Quando você vê o sangue saindo de alguma região, de alguma pessoa, quando você vê, né, após um acidente, a pessoa está sangrando, você tem medo? Às vezes, o sangrar, ele é mais importante do que não sangrar. Sangue, presta atenção nisso. Sangue é vida. Sangue é vida. Você sabia que tem alguns tratamentos que faz o uso, né, de uma técnica que chama sangria? Existe. Então, tirar o sangue. Você sabia que tirar o sangue da sua veia salva vidas? Salva vidas. Então algumas pessoas falam: jamais eu vou estudar para ser um médico, jamais eu vou estudar para ser um dentista, jamais eu vou estudar para ser um profissional da saúde, porque eu morro de medo de sangue. Quando você entender o que é o sangue, para que ele serve, o que ele leva, o que ele carrega, o que ele proporciona no nosso organismo, você não vai mais ter medo. Então o que isso quer dizer? É que quando você conhecer a situação, quando você conhecer a causa, quando você conhecer de fato o que é mesmo, o porquê você tem medo, aí começa o tratamento do seu medo. Eu sempre falo, né? Quem nunca teve medo do escuro? Quem nunca teve medo do homem do saco? Isso tudo por influência. Influência, na maioria das vezes, das pessoas que você mais ama, das pessoas que mais amam você. Menina, não vai no escuro, é perigoso. Tá, por que é perigoso? Ensina, explica o porquê. Não porque não vai no escuro que é perigoso. Por que é perigoso? A criança, ela tem imaginação. Na verdade, é a época que você mais tem o poder de imaginar as coisas. E engraçado, né, que... Meu Deus, isso é forte. Quando você é criança, o que mais você tem são imaginações. Escreve isso aí. Quando eu sou criança, o que eu mais tenho é imaginação. Aí você vai sendo bloqueado ao longo da sua vida. E aí quando você é adulto, que você precisa ter imaginação, você não tem. É o que menos você tem, imaginação. E quando você não tem imaginação, não tem como você colocar em prática. E aí, você vai fazer o quê? Você vai buscar onde, e se é possível, começar a ter imaginações. Aí você vai fazer um curso de PNL. Aí você vai ler um livro de PNL. Programação Neurolinguística. O que um livro vai ensinar? O que esse curso vai ensinar? A ter imaginação. A trazer para o seu cérebro algo que você já passou ou que já teve uma experiência e tentar mudar dentro do seu cérebro aquela imagem, ou aquela figura, ou aquele acontecimento. É assim que o livro de PNL vai começar a ajudar. E aí, o que o livro fala, né? O assunto. Se você é capaz de mudar algo que você já viveu, isso é forte. Olha o ensinamento aí. É uma pena, né, que ainda tenha poucas pessoas no nosso grupo de transbordo ouvindo e aprendendo. É uma pena que, inclusive, existem pessoas no grupo que acho que nunca assistiu uma aula dessa. Não vou falar em aula, não. Eu posso falar, mas eu não vou. É uma pena que nem todo mundo que está nesse grupo perdeu ou ganhou um tempinho para aprender alguma coisa nova. Porque, eu já volto no assunto, vou abrir uma aspas aqui, parênteses. Qual é o maior motivo, Marcelo, de você estar falando aqui, gravando vídeo, mandando pra gente, postando lá no YouTube? Inclusive, pessoal, vocês que não me seguem ainda no Instagram, me segue lá no Instagram. D de dado, R de rato, ponto, Marcelo Manuel. É o meu Instagram. Eu tenho outro Instagram também, é eu, Marcelo Manuel, tudo junto.
E o meu YouTube, eu, Marcelo Manuel. O Instagram é eu, Marcelo _Manuel. Então, lembrando, o canal do YouTube, eu, Marcelo Manuel, tudo junto. O Instagram, D de dado, R de rato, ponto, Marcelo Manuel. Esse é o Instagram profissional sobre a minha ação ou a minha atuação como um profissional que atua no mercado ortopédico das dores musculoesqueléticas, que ajuda você a aliviar as suas dores de forma rápida e eficaz, sem nenhum procedimento cirúrgico ou qualquer outra formas invasivas. Eu estou lá para mostrar o meu trabalho, para trazer para você soluções para as suas dores. E o YouTube, eu, Marcelo Manuel, onde eu subo esses vídeos, vai ficar privado, porém depois que eu disponibilizo no nosso grupo de transbordo, porque esse é o objetivo, eu torno público lá no YouTube também, mas só fica público depois que eu já disponibilizei no grupo. Então, qual é o objetivo do grupo? O intuito do grupo não é te vender nada, ele é totalmente gratuito e o objetivo é trazer conhecimento, trazer desenvolvimento, trazer coisas novas para quem quer crescer espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Como eu cresço espiritualmente? Buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus na sua vida, através do conhecimento, da instrução e praticando. Esse é um dos motivos que eu abri esse grupo, praticar o que eu estou aprendendo. Como crescer e evoluir na alma, controlando as suas emoções, treinando as suas emoções, para que você possa crescer. Como eu vou crescer fisicamente? Buscando instruções, aprendendo a importância da atividade física, se movimentando e melhorando a sua saúde. É assim que você vai crescer. Então, o objetivo desse grupo, é claro que ele foi orientado através do que eu tenho aprendido a transbordar, porque quem transborda na vida do próximo cresce 2 vezes mais, aprende 2 vezes mais. Então, o objetivo, e por que eu abri o grupo, é que um dia eu ouvi do meu mentor, Pablo Marçal, que o mínimo que você sabe de qualquer área, de qualquer assunto, você está acima de mais de 10.000 pessoas. O mínimo que você sabe mais do que 10.000 pessoas. Então imagina você falando sobre algo que você sabe e você vai estar ajudando mais de 10.000 pessoas. Você acha que isso é pouco para você? Ajudar mais de 10.000 pessoas? Você acha que isso é suficiente? Seja na vida espiritual, seja na vida física. Só de você ajudar mais de 10.000 pessoas, esse já é todo o sentido para abrir um grupo desse e compartilhar o que eu tenho aprendido. Existem pessoas que não gostam de passar o que aprende. Na área profissional é pior ainda, né? Como que eu vou ensinar as pessoas? Vai se tornar depois o meu concorrente? Então, você não percebeu que quando você transborda e ensina o outro, você aprende 2 vezes? Você concorda comigo que quando você está ensinando, a pessoa está aprendendo uma vez e você dá um passo à frente, porque você já está aprendendo pela 2ª vez? Você conseguiu entender? E você vai continuar ensinando, você vai continuar transbordando, você vai continuar crescendo. Então, está esperando o que para ensinar as pessoas? E esse foi o maior motivo de eu abrir esse grupo e trazer para vocês coisas novas. Como foi acordado entre nós no grupo, 3 vezes na semana.
E não é só isso. Eu já assisti a primeira aula minha hoje. Essa é a minha primeira aula que eu estou fazendo. E depois dessa, eu vou lá para o meu Instagram. E lá eu vou fazer a minha aula de provérbios, que eu me comprometi comigo mesmo, com Deus e com vocês. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre provérbios, é só me seguir lá no meu Instagram, Marcelo _ Manuel. Então, fecha aspas agora e vamos continuar aqui. Então, o que nós estamos falando? Do medo, do treinamento ativo e passivo, do que nos motiva, do que nos move. O medo te paralisa, te faz lutar ou te faz fugir. Independente de como você reage, a melhor forma é enfrentar. Então, o que te traz medo? Coloque no papel e coloque na frente. Medo X, isso faz Y. Porque eu te digo, eu já tive alguns medos, enfrentei alguns medos já. E eu estou decidido a enfrentar todos os meus medos. Todos, sem exceção. Sem exceção. Sabe por quê? Porque quando você começa a enfrentar os seus medos, aquilo que antes travava você, emocionalmente, você começa a ganhar autoridade e domínio sobre a situação. Então, qual medo você tinha e você resolveu? Qual foi a maneira que você usou? Qual foi o recurso que você usou para vencer esse medo? Fala para mim. Qual foi o método extraordinário que você usou para resolver o seu medo? Compartilha com a gente, ou no grupo se você estiver assistindo esse vídeo, ou no Instagram, ou se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, compartilha com a gente. Qual é o medo que você tinha e o que você fez para vencer esse medo? Lembra, o mínimo que você sabe, você pode ajudar mais de 10.000 pessoas. Lembre-se disso. Então compartilha com a gente, né? Então quando você tem um medo e você decide romper esse medo, é você treinar ativamente uma ação para você vencer esse medo. E aí, esse medo não vai mais te paralisar. E aí você vai seguir em frente. E vão vir outros medos. Porque novos medos... Nossa, essa vai ser forte. Segura aí. Novos medos só vão surgir em novos níveis. Quando você subir de nível, novos medos surgirão. Então, se você está parado, se você está estagnado, se você não está saindo do lugar e você está feliz porque você já não tem mais medos, avance, suba de nível e novos medos surgirão. Da mesma forma, são os bloqueios. Eu não tenho nenhum bloqueio. Tá, talvez você está nesse nível já há muito tempo. Quem sabe se você não subir de nível, você não encontra outros e novos bloqueios ou outros e novos medos. E aí toda vez que você der game over, finalizar um medo ou um bloqueio, é mais um crescimento na sua vida. É mais um crescimento, é mais uma subida que você está conseguindo vencer. Porém, o maior dos problemas está aqui. As pessoas querem ter autoridade, domínio, sem enfrentar aquilo que os limitam. Então, como você vai ter autoridade num assunto se você não enfrentou, não conseguiu um resultado, não ultrapassou aquela barreira? Como você vai ter um resultado? E
como você vai alcançar a autoridade naquele assunto? Só se você passar, vencer, ultrapassar, desbloquear e jogar jogar tudo fora, o medo. Entenda uma coisa importante e fundamental. Se você enfrentar os seus monstros, eles se tornarão seus senhores e determinarão os resultados da sua vida. Enfrenta os seus problemas, os seus medos, os seus bloqueios. Eles vão deixar de ser monstros para virar os seus senhores. Você sabia que na luta de MMA, que é a luta do UFC, né, de artes marciais, o ganhador ele pode ganhar uma fortuna, né? Tem luta que pode pagar $500 mil, tem luta que pode pagar $1 milhão, né? Só que se ele perde, você sabia que ele não perde de fato? É porque ele ganha. Então, se uma luta o ganhador vai ganhar um valor X, o perdedor, na maioria das vezes, ganha 50% daquela bolsa. Então, o ganhador ganha a bolsa 100% do valor. O perdedor, ele vai ganhar uma média de 50% daquele valor. Então, o que isso quer dizer, Marcelo? Nunca deixe de lutar. Nunca deixe de lutar. Por quê? Se você luta, ganhando ou perdendo, você ganha. Sim, eu explico. O ganhador do desafio, ele ganha a bolsa 100% do valor. O que perde, ele também ganha. Só que ele ganha 50% do valor da bolsa. Então, nem sempre quem perde, perde. Às vezes você perde, mas você ganha. Porém, a única forma que o ser humano tem de perder e perder mesmo, e perder tudo, chama-se desistir. Então, quando você desiste do seu propósito, do que você foi chamado, do que você precisa fazer, do que você precisa lutar, qual é o prejuízo? É 100% quando você precisa fazer, mas não faz, você desiste. E posso dizer, você só não perde como você tem que pagar uma multa. Então, se você é um lutador, você pode ver, o lutador nunca desiste. Ele luta até perder. Só que ele ganha. Quem perde, ganha. Na luta, mesmo perdendo, você ganha. Só existe uma forma de você perder. E além de perder, você vai ter que pagar uma multa. E de que forma um lutador profissional, ele desiste? Ele desiste quando a luta está marcada por um peso determinado e ele não bate o peso. E aí ele tem que lutar fora do peso. Ele já perdeu. Se ainda assim, mesmo não batendo peso, e aquela luta já não vale mais o que valeria, ainda assim, ele, mesmo não batendo peso, ele lutando, ele não paga a multa. E se ele perder na luta, ele vai ter um bônus também. Ele vai ter a luva dele, ou seja, o ganho dele. Se ele ganhar a luta, ele não ganha a totalidade da luva, ou seja, os 100% do valor, porque ele não subiu dentro do palco, né, do octógono, do ringue, da maneira correta, então ele não tem o direito de receber 100% do valor, se ele for o ganhador. Se ele for o perdedor, ainda assim ele tem um valor menos ou mais baixo para receber. Agora, se de fato acontecer algo mais grave, que ele não lutar, ou seja, ele não entrar no desafio, mesmo que
ele entre fugindo da regra, né? Não bateu peso, não fez o que precisava ser feito, e ele entrar no ringue e lutar, ainda assim ele não tem a perda significativa. Mas quando ele desiste da luta, ele não entra no ringue, ele não entra para lutar, por qualquer motivo que impeça esse lutador, ou que ele não faz parte da luta, ou ele foi desclassificado, ou qualquer outra situação que aconteça, né, por alguma falha, trapace, qualquer coisa, ele, além dele não ganhar nenhum valor, ele tem que pagar uma multa. Por quê? Porque a luta estava programada e por um erro, por uma falha, por um descuido ou qualquer outro adjetivo, ele não lute, ele vai ter que pagar uma multa. Então, o que quer dizer aqui? Não desista nunca, primeiro, da sua vida, segundo, de Deus, terceiro, dos seus objetivos, quarto, dos seus sonhos, quinto, da sua família. Não exatamente nessa ordem, mas não desista de nada. Ah, mas está difícil. Ah, mas eu errei. Ah, mas eu caí. Você sabia que você não nasceu sabendo algumas coisas, né? Você sabe disso. A única coisa que você nasceu sabendo foi o sugar. É um estímulo involuntário que, a partir do momento que você saiu da barriga da tua mãe e te colocaram no peito, perto do bico do peito da sua mãe, você colocou aquilo para dentro da tua boca e você começou a chupar. E ali saiu o seu alimento que a sua mãe está te dando. Essa é a única ação que você sabe fazer. E ninguém falou para você, põe aqui, olha, abre a boca, olha, a fonte do seu alimento está aqui. Não, é só aproximar que você já abriu a boca e já começou a sugar. E se você não sabe, dependendo do tipo de gravidez, podem existir algumas sequelas e você nem isso vai conseguir fazer, sabia? Nem isso vai conseguir fazer. Eu já cuidei aqui na clínica de bebê de 5 dias de nascido e que não tinha mamado ainda no peito da mãe. E você, como mãe, imagine a sua frustração de saber que você é a fonte do alimento do seu bebê. Você veio sendo preparada por Deus. As suas glândulas mamárias começaram a se encher de leite, que na verdade não é leite, mas enfim. Como ninguém está assistindo esse vídeo e ninguém faz pergunta, então eu acredito que ninguém vai querer saber que de fato o que a mãe dá ao seu bebê não é leite, é outro produto. Mas então eu não tenho preocupação, não vou precisar responder essa pergunta. Isso é proposital, tá, pessoal? Então a mãe me procurou porque o bebê não sugava, ou seja, não tinha mamado ainda no período de 5 dias. E, por incrível que pareça, eu, com a graça do Senhor e Deus Todo-Poderoso, eu consegui identificar o desajuste, ajustei, e ali mesmo, naqueles alguns minutos, cuidando desse bebê, o bebê começou a mamar aqui mesmo na clínica. E a mãe falou, Marcelo, hoje foi o primeiro dia do meu filho que ele se alimentou do que eu tenho para ele. Nossa, que forte isso. O que você tem se alimentado do que Deus tem para você? O que você tem aproveitado dos alimentos que Deus tem para você? Se você soubesse o que Deus tem para você, você não perderia mais tempo, você usaria, você aproveitaria de tudo que Deus tem para você. É claro que isso serve para mim também. Como eu disse, quando você ensina,
você aprende 2 vezes. E é de fato algo que a cada dia que eu faço, eu me motivo a fazer mais. E você só não faz porque você não deu o primeiro passo. E você só não está alcançando porque, infelizmente, você ainda não deu o primeiro passo. Então, saia dessa vida parada, dessa vida estática, e movimente-se, que as coisas vão acontecendo. Eu já contei para vocês que eu tinha dificuldade de abrir a câmera do celular e falar, porque eu não sabia o que falar. Eu achava que eu não tinha nada para falar. E de fato tem coisas que a gente vai sendo inspirado a falar, a compartilhar. É claro que todos nós temos nossas experiências de vida e que vai servir para algumas pessoas. Ah, Marcelo, isso é testemunho? São exemplos, são experiências vividas e que serve para alguém. De alguma forma, vai alcançar pessoas que estão esperando um falar, uma orientação e tudo, para, de fato, mudar algumas rotas, alguns pensamentos, algumas ações. Então, não deixe de falar. Se você acha que não tem nada para falar, é só começar. Você vai ver que vai surgir assunto. Então, qual é o ponto principal? Não deixe de lutar, porque se você começar uma luta e vencê-la, você recebe 100% do bônus. Se você perder a luta, você recebe 50%. E o detalhe importante é que, numa luta, há 2 vencedores. Porque o que ganha o prêmio e ganha a experiência. O que perde, ganha uma parte do prêmio, mas ganha experiência também. Então, tudo que você faz, você ganha experiência. E essa experiência, ela pode ser compartilhada. E quando você compartilha a sua experiência, você também aprende. Porque às vezes você não está dando atenção àquilo que você precisa, só que quando você vai ensinar, você está ouvindo sobre aquilo. E aí você fala, putz, isso é verdade. Então eu não estou trazendo para vocês aqui nada que vá mostrar para vocês que eu estou no nível A, B ou C. Não é nada disso. Eu só estou repassando o que eu estou aprendendo. Eu só estou repassando o que eu estou aprendendo para aprender mais uma vez. Então, lute sempre. Se perder, você vai ganhar. A gente sempre ganha. Vamos deixar esse exemplo da luta trazer para a realidade da sua vida, da nossa vida. Será que você tem lutado o suficiente? Ou você tem tentado alguma coisa? Tentar não vai te levar a nada, mas fazer vai te levar. Então, se você tem desistido, saiba, você está devendo. Devendo para quem, Marcelo? Para a vida. Devendo para você mesmo. Devendo para Deus. Devendo para outras pessoas também. Porque se você sabe que o mínimo que você sabe, você está à frente ou acima de 10 mil pessoas, e você não está abrindo sua boca, você não está falando, você não está ensinando, você não está compartilhando aquilo que você aprendeu, você está devendo para essas pessoas. Será que você está deixando de pagar as suas multas por não lutar? Será que
pessoas estão morrendo porque você não está falando? Será que pessoas estão esperando uma pessoa como você falar de alguma experiência e tirar essas pessoas do suicídio, da morte? Será que se você abrir sua boca, você vai ajudar as pessoas a saírem da depressão, saírem da mesmice, sair do lugar miserável, escasso que estão? Será que você pode levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa para você mesmo, para o seu próximo? Então, será que você está devendo? E quem está devendo sempre está fugindo. Se você está devendo, você está sempre fugindo. Você já teve alguém que ficou devendo para você? Talvez financeiramente, para a gente trazer um exemplo aqui mais próximo da percepção. E essa pessoa está devendo para você, e quando você vê essa pessoa, a pessoa vira o rosto, vira a cara, muda de calçada, finge que não te viu. Passou aí pela sua cabeça uma pessoa que ficou devendo para você, e quando te via na rua desviava, ou mudava de rota, de calçada, enfim. Você já fez, cometeu esse erro de emprestar dinheiro para as pessoas não te pagarem, e as pessoas começaram a olhar diferente para você. Quando você chega no ambiente que essa pessoa está, ela já fala: ih, olha lá, já chegou, está olhando para mim, já está fazendo uma cara de que vai me cobrar. Será? Então, se você vive hoje uma situação que você emprestou dinheiro para alguém e essa pessoa não te pagou, isso está trazendo ódio dentro de você, amargura, tristeza, rancor. Faz o seguinte: ora para Deus, fala para Deus trazer entendimento para você e lança essa dívida que a pessoa tem com você, lança como uma oferta para a vida dela. Imagina, Marcelo, me deve muito dinheiro, tá? Não vai te pagar. Se não pagou até agora, não vai te pagar. Eu, quando abri minha clínica, não imaginei que eu fosse ter pacientes que fosse vir fazer tratamento e não fosse me pagar. Eu não achei que eu fosse atender alguém, fosse cuidar da dor, ajudar a melhorar a qualidade de vida, e a pessoa teria a cara de pau de não pagar. Eu já passei, e não foi uma situação só não, tá? Eu acho que foram umas 3 ou 4 situações. E sabe o que é interessante? Não é o desconhecido, não é a pessoa que você não criou intimidade e confiança. O mau caráter, ele tem o dom de mostrar para você que ele é honesto através de palavras, não de ações. Porque se ele mostrar as ações, você vai entender que ele não é. Então, o bandido, o desonesto, a pessoa do mal, quando ela quer dar um golpe em você, ela se mostra com palavras, na verdade, ser a melhor das pessoas. Ela gera intimidade, ela gera confiança através de palavras, porque ela mantém uma distância, ela só quer falar, mas ela não quer demonstrar de fato quem ela é. E aí, essas pessoas te mostram através de palavras, demonstram através de palavras que ela é confiável, que ela é pessoa boa, e com palavras ela vai te enganando a ponto de você cair no golpe. Então eu tive uns 4 pacientes talvez que fizeram tratamentos, pagaram na primeira vez, pagaram na segunda, a terceira pediu para esperar um pouquinho, continuou, e aí chegou um momento que não pagaram, ficaram me devendo. Eu te digo que eu deixei como oferta para essas pessoas, e quando eu fiz isso, o meu coração se aliviou.
Porque até então eu ficava nervoso, eu ficava estressado só de pensar que eu tinha que ligar para essa pessoa, que tinha que cobrar essa pessoa, que tinha que lembrar ela que ela devia. Que olha, eu cuidei, eu melhorei, eu ajudei a melhorar a sua dor, eu tirei o principal do seu problema. Por que você deixou de me pagar? Qual foi a razão? E aí, só de imaginar que naquele dia eu tinha que ligar para essas pessoas, eu já sentia uma coisa ruim, sabe? Então, quando eu decidi olhar para todas essas pessoas e falar assim, olha, não precisa mais me pagar, fica de oferta para você isso aí. Eu não tive mais problema. Então, o que eu quero dizer com isso? Olhe para a sua vida, faça uma reflexão. Você acha que está devendo para alguém? Você acha que você está devendo alguma coisa? Imagina você tomando um café com o Criador, nosso Deus Pai, e Ele perguntar para você, tinha um monte de gente que precisava te ouvir. Você tinha tanto para falar e ajudar as pessoas a saírem da depressão, da tristeza, do ódio, da mágoa. Pessoas que poderiam ter evitado suicídio. E aí ele fala assim, e aí, Marcelo? Você não tem nenhuma história para contar? Você não tem nenhuma situação que poderia ajudar as pessoas a saírem do fundo do poço? Será? Será que você não tinha nenhuma história para contar para as pessoas, para que elas pudessem entender que não há motivos para entrar numa depressão, que não há motivos para tirar a sua própria vida, por mais que esses motivos sejam fortes, grandes, enfim, não existe nada maior que o nosso Deus, não existe nada mais forte que o nosso Deus. Ele é a fonte da vida, Ele é a energia que você precisa. Então nada é mais forte que Ele, nada é mais grande que Ele, nada é maior que Ele. Ele é o maior, Ele é o mais forte, Ele é a fonte da energia, fonte de água viva, o pão que alimenta. Ele é o Senhor. Meu Deus, vamos fazer uma oração final? Vamos agradecer a Deus por isso, porque eu vou te dizer, a minha vontade aqui é ficar, mas a gente já está aqui quase 1 hora, e meu Deus, como Deus é maravilhoso. Senhor Deus, eu te rendo graças porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, sabemos que sem Ti não somos nada, e o Senhor é a nossa força. O Senhor é tudo aquilo que a gente precisa. E em Ti somos mais que vencedores. Senhor, nos dê força, nos dê discernimento para de fato entendermos o nosso propósito. Ajuda-nos, Senhor, a entender e compreender o nosso propósito. Que não nos falte, Senhor, a paz, a segurança, sabedoria e instrução, para podermos de fato ajudar o nosso próximo, transbordar, Senhor, na vida das pessoas o Seu amor e de fato entendermos que para enfrentar o medo, para vencer o medo, na verdade, a gente tem que enfrentar. E é enfrentando o medo que a gente vai vencê-lo. Senhor, mais uma vez, obrigado. E que nós possamos entender que hoje é um grande dia. Nos dê força, paz e alegria para seguirmos nesta caminhada em direção à vida eterna. Fiquem com Deus e façam um excepcional dia.